sou a Carol. E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um Caramelo. Foi bem sincronizado hoje, hein? Vamos ver se deu certo. E aí, gente, tudo bem, tudo bem? Esperamos que vocês estejam bem. Cantou Espero que vocês estejam bem. Ai, gente, a semana, né? Sim. Estamos no meio da semana? Não, no início da semana. A gente tem gravado Caramelo tão tarde, né? A gente sempre gravava direitinho, mas agora a gente tá gravando muito perto de quando a gente gravava posta. No sábado pra postar na quarta, agora a gente grava na terça pra postar na quarta. E é assim que funciona por aqui. E é sobre isso. Mas O importante é que dá certo. Pois é, atrasou? Não atrasou. Como se alguém estivesse cobrando a gente, né? Mas enfim. Tudo bem, senhora? Tudo bem, senhora. Como você está? Que bom, estou bem também. Não tem absolutamente nada acontecendo comigo. A única coisa que aconteceu nessa semana foi que eu comprei meu computador novo. É verdade, que vitória, e né? Agora, que vitória. Eu sou uma nova pessoa. Gravações aprimoradas. Mas é isso, então. Pois é. Nos sigam no Instagram. Totalmente do nada, né? Que coisa. Mas nos sigam no Instagram e nas nossas redes sociais. São todas @caramelopodcast. Você pode escutar esse episódio no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Google Podcast. Tem tantas plataformas que a gente nem sabe mais quais são. E daí você pode nos seguir lá e nos avaliar, por favor, porque isso ajuda muito o Caramelinho. E nos siga no Instagram, que é a nossa principal fonte de comunicação. E a gente tem postado muitos rios, porque Dona Melzinha é um prodígio na criação de rios. E... a emoção. E... A gente dá trabalho, viu? É verdade. Eu sempre falo pra Carol que no fim de cada rios eu tô com muitos neurônios. Toda vez que tem que editar com música, eu sempre enjoo da música também. Tinha aquele mini vlog seu lendo... Eu gostava muito daquela música que eu editei, só que eu não consigo ouvir mais ela hoje em dia. Foi de tanto que eu ouvi ela por causa do... Você já enjoou da música de início do Caramelo? Não! Essa música é muito boa. Eu acho ela muito fofinha. E ela é tão rapidinha, né? Então não dá pra enjoar. E eu não tenho que ficar assistindo o tempo todo. Enfim, backstage. Mas é isso, gente. Estamos todas felizinhas, mas o livro de hoje é triste e traumatizante. É verdade, não é nada feliz. E a gente tinha muito medo desse livro, assim. Muito medo. E qual é? O livro de hoje é O Conto da Aya, de Margaret Atwood. A gente achava que nunca ia ler esse livro, gente. Porque a gente, por mais que eu goste de ler livros de suspense, a gente tem muito medo de tudo. Então, a gente sempre ficava tipo, deve ser muito assustador, não vamos ler. Vocês vão ver o que a gente achou no final das contas. Sim. Gente, todo mundo fala desse livro com... É realmente... muito traumatizante, se você for ver. Só que é uma coisa que, enquanto você lê, é estranha, mas não é insuportável de ler. Só que as pessoas falavam tão assustadas desse livro que eu fiquei, cara, eu nunca vou ler esse livro, nunca vou ler esse livro. E só tô lendo por causa do Caramelo. Eu achava que era... A gente tá quase dando a resenha já, né? Mas eu achava que era muito mais gráfico do que é. A série provavelmente é muito gráfica, eu tenho certeza disso. Porque tem coisas que ela... Eu tenho certeza que é bem mais traumatizante. Com certeza, tem muitas coisas que ela descreve que você lendo não é tão traumatizante, mas vendo com certeza é. E eu quis muito assistir a série porque todo mundo fala que é muito boa. Eu vi até... Minha mãe já assistiu, ela falou que é boa. Eu vi até gente que deu resenha negativa pro livro, mas fala muito bem da série. Então é uma adaptação boa. Mas... E dá pra entender e vocês vão saber por que daqui a pouco, gente. Vamos pra sinopse do livro. O romance distópico O Conto da Aya, de Margaret Atwood se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades também foram extintas. Também já não há advogados, porque ninguém tem direitos à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro, em praça pública, para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime, como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são as principais vítimas, anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome dessa república é Gileade, mas já foi os Estados Unidos da América.
Sim, inclusive totalmente não ligado a isso. Mas essa questão dos mortos serem pendurados do muro, lembra que a gente viu a graphic novel e a gente viu essa cena das pessoas penduradas no muro? Verdade. Pois O é, nosso amigo tem o livro e ele já mostrou pra gente. Sim. Gente, que capa bonita. Verdade. Que livro muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Mas a história não é nada bonita. Mas deve ser. A gente estava até conversando sobre isso. Ler a graphic novel deve ser muito mais interessante do que ler o livro. Pelo menos na minha opinião. Mas já que a gente tá começando, né? Assim. Uma coisa que, falando da escrita do livro, que me lembrou, falando de distopia e coisas do tipo, a escrita me lembrou em alguns momentos de Flores para Algernon. Sério? Por quê? Sim, porque é uma leitura com palavras simples, mas em alguns momentos pode ser maçante pela quantidade de palavras. É verdade. É exatamente isso. As palavras são super simples, mas é tanta descrição, é tanto, assim, minucioso que acaba sendo muito cansativo. Ai, pelo amor de Deus. Eu, assim, geralmente eu não tenho muito problema com descrição. Até por isso mesmo que meus livros favoritos normalmente são livros que descrevem muitos personagens e vão muito fundo no que eles pensam e tal. Esse livro faz isso também. Só que o problema maior desse livro pra mim é a quantidade desnecessária de detalhe do mundo à volta. Em vez da autora focar em construir aquele mundo e construir aquela teocracia maluca muito bem, o que ela até faz, eu não vou negar, ela faz bem sim. Mas em vez de ela dar muito detalhe naquilo, em vez de ela ir muito fundo dentro do governo, quem comanda aquilo, o que aconteceu, por que aconteceu, por mais que ela dê um background histórico dentro do livro mesmo, em vez de ela fazer isso, ela perde muito tempo, cara, muito tempo descrevendo coisas inúteis. Tipo, eu saí do meu quarto e andei naquele chão de pedra cinza que um dia outras pessoas andaram, e aquelas paredes não sei o que. Ela parece que ela tá narrando tudo que ela faz, tipo, tudo, qualquer passo que ela dá, isso é um saco pra mim. Não, e outra coisa, eu acho que se o livro fosse menos descritivo, dava pra tirar, tipo, umas 70 páginas. No Muito mínimo. bom. No mínimo umas 70 páginas. Só que uma coisa que eu também fiquei pensando com o tempo durante a leitura. Porque no início eu ficava, pelo amor de Deus, chega, mulher. A gente já entendeu. Sim. Já entendeu onde você tá. Já entendeu tudo que tá acontecendo. Só que depois eu fiquei pensando, ela não tinha nada mais pra fazer. Sim. Ela não tinha absolutamente nada pra fazer naquele lugar. O que ela ia fazer a não ser narrar tudo que ela tava vendo? Sim. Ela só tinha isso. Só tinha isso verdade. pra fazer. E ela inclusive comenta durante o livro sobre ela explorar o próprio quarto e dela dividir ele em sessões e tentar tirar o máximo dele. Exatamente. E como isso é um relato ficcional, obviamente, mas é um relato de uma mulher que passou por aquilo. É até entendível, né, que ela narre desse jeito e que as coisas sejam meio desconexas também. De tipo, dela meio que se perder nos próprios pensamentos. E dela sair falando e daí do nada ela entrar num flashback da vida dela. E tipo, você até que entende quando você olha nessa perspectiva de tipo, quem que tá falando isso? Mas eu, como leitora, tenho o direito de não gostar. E não gostei. Com certeza. Achei um saco isso e, sério, o início foi muito difícil pra mim de continuar. Não, e vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu não tivesse escutado o audiobook, Eu também escutei. esse livro teria um peso pra mim, assim, um peso de não gostar dele muito mais alto. Com Porque certeza. ler aquilo tudo, gente, aquilo tudo de descrição cansa. Sim. Cansa muito. Cansa pra ouvir, que dirá ler aquilo tudo. Sim, eu li as 100 primeiras páginas, tá? E foi muito chato. Eu demorei uma semana pra ler 100 páginas, o que é uma coisa muito rara pra mim, porque normalmente, mesmo se eu não gostar, se a leitura for fácil, eu engato. Mas, pô, muito chato. Eu não entendi por que era tão difícil. Mas, enfim. E tá aí uma coisa. Eu acho que em questão de distopia, excluindo Polícia da Memória, tá ainda pra gente achar uma distopia que seja boa de ler, assim, escrita. Porque 1984, por mais que ele não seja tão Nossa. descritivo, ele era muito difícil de ler. É massivo E também. enjoado. Apesar de eu gostar bem mais de 1984. Eu também do que gosto bem desse. mais. E... Parece que tem mais... Não é mais conteúdo, porque esse livro poderia ser muito mais explorado. O universo dele poderia ser muito mais explorado. Mas por isso, 1984 mostra todos os ângulos do que está acontecendo. Sim, é muito Mas legal. outra coisa para lembrar, não é mostrado todos os ângulos nesse livro, porque ela que descreve o livro, que narra o livro, não sabe o que está acontecendo. E se ela não sabe, a gente também não vai saber, né? Então não tem Com nem como certeza.
cobrar isso. A não ser que a autora tivesse escrito de uma outra forma, que ela fosse uma personagem mais rebelde e quisesse explorar mais as coisas, mas ela não era esse tipo de personagem. Sim. Infelizmente, mas enfim. Pois é, isso eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em distopias e que esse livro não tem é uma explicação muito clara do que aquele governo é, quem tá por trás daquilo, quem é o líder, o que essas pessoas querem, qual é a guerra que tá acontecendo. Eles simplesmente não te dão isso. Eu até conversei com a Mel que tem uma hora, bem no início do livro, que uns turistas japoneses vão na República de Gilead e eles só aparecem lá. E eu fiquei tipo, simplesmente apareceram. Qualquer pessoa pode entrar pelo visto. E que situação é essa? Quais são as relações externas dessa república? Como é que tá o mundo afora? Tá tendo guerra, mas é guerra de quem com quem? Por que o Canadá tá bloqueado? Eu acho, amiga, que é guerra pra conseguir mais território. Porque fala que o Canadá é a fronteira deles, eles quando passam pode fugir pra Inglaterra, que é um lugar que também não tem essa teocracia. Essa teocracia, não tem essa ditadura. Então a gente já sabe que parte da Europa não tem, a Inglaterra não tem, o Japão o Canadá também não tem, o Japão não tem. Então, o que aconteceu em específico ali pra ser só nos Estados Unidos? E se tá acontecendo essa guerra, é uma guerra que eles estão tentando acabar com o que tá acontecendo ali dentro ou eles estão tentando expandir o território? Sim! É tipo assim, muitas perguntas. Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente é meio mal acostumado, porque a gente nasceu nos anos 2000 e a globalização é uma coisa louca, né? Se algum país faz alguma coisa de errado, obviamente vai ter consequências pra ele e eventualmente a gente tá vendo isso aí com a guerra na Ucrânia. Nem sempre, né? Mas tipo, vai ter consequências, sei lá, tipo uma sanção econômica ou alguma coisa que tem de prejudicar, entende? Mas nesse livro, como ele se passa de 1950 a 1980, óbvio que existiam relações exteriores também. Mas eu acho que não era no impacto que tem hoje em dia. E, sei lá, só é muito esquisito porque parece que os países não estão, tipo, se importando com aquilo. E isso é muito estranho porque o regime que estava acontecendo naquela república é muito estranho. Então, tipo, como que não tinha intervenção naquilo, sabe? Sim. Não, e uma coisa que a gente não citou até agora, mas é o que o livro gira em torno disso. Por que as mulheres são mais afetadas? Porque eles estão em um sistema de procriação obrigatória com as mulheres. Então, o livro gira em torno disso porque, já falando no início, é uma ditadura com cunho teocrático. Ou seja, eles fazem tudo que eles fazem, as coisas mais terríveis baseadas na Bíblia. Então, não tem passagem na Bíblia que fala sobre estupro? Não, que fala sobre dar à luz e tal. E eles pegam cada versículozinho que fala sobre a gravidez pra colocar no regime deles, pra justificar o que eles estão fazendo, porque eles acham que justificando não vai ser pecado como qualquer outra coisa que acontecia no mundo antes dessa ditadura. É uma grande loucura, porque eles tentam justificar tudo e você sabe que não tem justificativa. É uma droga. É muito horrível. E é um universo, assim, que eu desejo que outra pessoa tivesse escrito. Não que a Margaret Atwood seja má escritora, eu nunca li nada dela. Mas isso tem tanto potencial, é um mundo com tantos caminhos. Por que não explora mais? Eu acho que não é nem questão de, tipo, querer que outra pessoa, pelo menos pra mim, outra pessoa tivesse escrito. É questão de, eu queria que a personagem fosse outra. Uma que estivesse mais ligada ao governo. Ou, tipo, a Moira, que era amiga dela, que era mais revoltada e passou por mais coisas que ela. Então, o ponto de vista dela seria? Ou aquela amiga dela que estava no grupo de rebeldes que existia, até a metade do livro eu fiquei, gente, cadê o grupo de rebeldes com esse governo? Meu Deus! Aí só chegou na metade do livro e a gente falou, tem. Mas como a personagem principal do livro não participa dele, a gente não sabe de nada que acontece. Sim, é muito então, interessante. Ela só conhece uma pessoa que é desse grupo. E eu gostaria muito que fosse narrado por essa pessoa. Enfim, é frustrante às vezes. Porque você quer saber mais, você sabe que o universo é bom, mas não tem informação suficiente. Sim, e mais uma coisa que eu anotei sobre a protagonista, uma coisa que eu achei muito interessante desse livro, por mais que a protagonista seja um pouco frustrante, é que de todas as distopias que a gente já leu, essa é a única protagonista que tinha uma vida antes desse regime. Ela passou por coisas antes disso. Todo mundo por exemplo, Polícia da Memória, a menina nasceu esquecendo. Em 1984 ele sempre esteve no regime com o grande irmão e não sei o quê. Mas ela teve uma vida... Em 1984 ele sempre esteve no regime? Sim.
existia há muito tempo, eu acho. Pelo menos eu me lembro que existia. É porque eu só lembro que ele falava que as pessoas mais velhas se lembravam, mas que essas pessoas mais velhas que viveram no tempo que não tinha esse regime já estavam morrendo. Sim. Então não teria mais nenhuma mente que ainda pensasse como pensavam antes do regime, né? Pois é, e esse ponto que ela teve uma vida antes e ela escolher não se revoltar, por mais que seja frustrante, é interessante de você ver e pensar que, tipo, caramba, ela tinha uma vida antes disso e por que ela escolhe não se revoltar? E por que outras pessoas escolhem, sabe? E é uma questão muito de personalidade, mas eu achei isso legal dela ter uma vida antes desse regime todo acontecer. Foi um bom contraste, eu acho. Inclusive, isso foi a única... O final do livro pra mim foi... Assim, as últimas 3 horas do audiobook foram melhores pra mim. Considerando que tinham 10, né? É bem difícil. Mas... depois que ela começou a falar sobre a vida dela no passado e sobre o que aconteceu e o que levou ela até o regime onde ela estava agora, aí que eu comecei a achar o livro interessante. Demorou? Demorou. Mas achei bem interessantinho essa parte. Sim. E, amiga, outra coisa pra refletir, assim, é que uma temática que ainda não é tão real, mas, amiga, pensa a longo prazo. Todo o negócio de agora as mulheres serem obrigadas a dar à luz, aconteceu por quê? Poluição ambiental. Óbvio que nada disso justifica, gente. Eu só tô falando dos motivos que eles falam no livro. Uhum. Por que eles implementaram essa ditadura? Que não deveria nem ter porquê, mas enfim. Poluição ambiental, uso de armas químicas, armas biológicas, lixo tóxico. Aí também falou de métodos contraceptivos e tudo mais. Daí eles somaram isso tudo e falaram: que tal se a gente obrigar as mulheres por meio do estupro, gente? Porque tá aí um gatilho, por meio do estupro, a ter filhos. Gente, é só assustador de pensar sobre, porque desastres ambientais acontecem, temos usinas nucleares, enfim, um monte de coisa que acontece hoje em dia só não tá tão potencializado, então é assustador. Sim, eu fiquei, meu Deus do céu, porque não é impossível. Nada é impossível, isso que é horrível. Exatamente. De pensar. E, sei lá, é só muito esquisito e horrível demais ler sobre esse regime. Por mais que eu não tenha sentido medo durante o livro e que o livro seja assim... que ele não tenha nada que te cause medo, é uma coisa que obviamente te faz pensar. Você para pra pensar, caraca... Você se sente impotente, essa é a questão. Você quer saber mais, você quer tirar a pessoa daquela situação, só que você não tem informação. Nem pra saber o que tá acontecendo direito, nem pra tirar a pessoa dali, com certeza. Meu Deus, a gente... Pô, o leitor não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe o que tá acontecendo, é uma bola de frustração enorme. Inclusive, eu acho que os meus comentários finais sobre esse livro são que, como eu falei antes, nas últimas 3 horas, 2 horas e meia, o livro acontece naquelas 3 horas. Dá um giro do nada e começa a acontecer um monte de coisa na vida dela. E eu fiquei tipo, mas por que você não espalhou mais isso? Por que você não diminuiu esse livro? Porque, gente, sério, aconteceu tanta coisa que foi mais interessante, que me deu mais vontade de ler o livro e de ouvir, né, no caso, como eu estava ouvindo. Mas demorou tanto. Demorou bastante. E o que acontece no final não é nem tão revolucionário assim. Eu não gostei. Só acontece muito. Mais coisas, entendeu? Inclusive, eu não gostei muito do final e eu fiquei tipo, ok, esse foi o final. Aparentemente tem uma continuação. Exatamente isso que eu ia falar, mas a continuação... Eu acho que o nome da continuação é Testamentos, ou alguma coisa do tipo, ou Testemunhos, ou alguma coisa do gênero. E daí, eu não sei se é uma continuação literalmente dela em outro cenário, ou se é tipo um flashback, alguns contos, alguma coisa do tipo, sabe? Também. Eu não faço ideia, mas... Ficar saber, né? Pois é, vamos ver. Gente, só uma dica. Se vocês ouviram o audiobook, voltem lá no PDF de vocês, pub, não sei, e vejam a nota histórica ou algo do tipo. Lá tem mais informação. Você pode descobrir como o conteúdo do livro foi achado, você pode descobrir quando a ditadura aconteceu, que foi de 1950. Eles acham, né? Porque tipo, foi um achado, gente. Foi achado num sítio arqueológico. Então, assim, as pessoas já acharam e tiveram que se virar pra descobrir o que era. Então, eles acham que aconteceu de 1950 até 1980, 90. Enfim, a gente já sabe sobre isso, que foi naquele período. Também é falado lá que
O nome da protagonista, o nome dela não, o nome que ela recebe é Offred. E o nome da amiga dela é Offglen. Que é o que, gente? É literalmente tradução de Fred, de Glenn. Ou seja, elas são do Fred e do Glenn. Elas literalmente recebem o nome de um homem. Tipo, elas são daquele homem. Gente. Mas eu tava pensando nisso quando você comentou isso comigo. Isso é o nome do primeiro marido delas? Não é marido, como é que é o nome? Comandante? Não, amiga. Não tem aquele momento no livro que... não posso falar. Mas enfim, Depois alguma coisa explica. acontece e a Aya é trocada. E ela pergunta, cadê a Offglen? E a mulher responde pra ela, eu sou a Offglen. Porque cada vez que ela vai pra casa daquele comandante, elas mudam de nome. Elas recebem o nome daquele comandante. Então não existia a antiga Offglen. Ela era a Offglen. Isso é muito doido. Tipo, muito doido. Mas... Enfim, pra vocês verem, é um livro que tem muito conteúdo, poderia ter muito mais, um pouquinho menos de descrição e estaria muito bom. Com certeza, pois é, esse é o meu problema. Tem tanta coisa interessante na nota histórica, por que você vai deixar isso somente na nota histórica? Por que você não desenvolve isso? E para de perder tempo com descrição do cenário, que nem importa. Mas tudo bem, vou deixar de protestar. A última coisa sobre essa nota histórica, gente, já falei, era o palestrante que estava narrando tudo que aconteceu. Gente, dá aquele coisa de que ele tá duvidando da história que ela conta. Eu fiquei... É óbvio que é o trabalho dele, ele tá pesquisando, mas ele precisa contar a história como se tudo que ela estivesse fazendo ou tudo que ela viveu fosse invalidado? Homem, chega um momento que ele até fala que eles não estão ali pra julgar o sistema que aconteceu da ditadura porque eles não sabiam as circunstâncias reais que eles estavam. Alguma circunstância nessa vida justifica isso? Cara, eu sinceramente... Que loucura! Eu não cheguei a ler a nota histórica, mas ela me contou isso e eu fiquei tipo, como assim? E eu acho que surreal, cara. Uma coisa que eu comentei com ela também é que talvez isso seja a autora tentando mostrar que mesmo que a República de Gilead não existisse mais naquele contexto, né, do palestrante falando, ainda assim, ainda existe a dúvida sobre o depoimento de uma mulher e daquela história e de tentar... Sobre a veracidade quando a coisa é contada por uma mulher. Pois é. Gente. E daí é até interessante pensar dessa maneira, considerando que a autora escreveu o que escreveu, né? Mas, enfim, mais alguma ideia, mais algum comentário? Não, já tô revoltada o suficiente. Eu também, amiga. Revoltada por motivos diferentes, apesar de eu concordar com você. Mas temos então ela... Sim, temos. Temos. A Escala Caramelo. Onde... 5. Eu amei esse livro, leria de novo, inclusive, eita, meu Deus, meu cabelo. E 0. Eu odiei esse livro, odiei a forma que ele foi escrito e odiei a história. E aí, amiga, você? Eu já tenho nota, que foi a nota que eu dei no meu Goodreads. E eu fiquei tipo, que nota ruim para um livro tão famoso. Pra você ter noção, o livro tem tipo 1 milhão de avaliações e ele tem 4,12. O que é literalmente muito para um livro que foi muito avaliado. Mas eu acho, amiga, falar. Desculpa, Não. É um livro maçante quando você lê, mas talvez depois de um tempo, quando você vai lembrar da história, você fala, caraca, ele realmente tinha um conteúdo muito maneiro e coisas pra pensar que a gente não tinha pensado até agora, mas enquanto você lê, é tão maçante que suas ideias já fazem tipo... Pois é, eu acho que eu tô aqui julgando muito pela escrita, inclusive. Porque, né, é um livro, no final das contas. Vai lá, é você. Mas, enfim, minha nota vai ser... Meu Deus, tô até com vergonha de falar. 2,5 caramelos. 2,5. É literalmente uma porrada num livro tão famoso, né? Mas considerando a metade da nota. Mas, enfim... Eu achei muito enjoado. A escrita eu achei muito, muito, muito enjoada. O que deu esses 2,5 pra mim no livro foi as últimas 3 horas de áudio. Que foi a coisa acontecendo na vida dela, sim, mais eventos acontecendo e os flashbacks mais legais da vida dela. E legais é uma palavra bem ruim, né? Mas, assim, mais interessantes da vida dela, considerando o contexto que ela tá. Mas, assim, eu acho que o livro poderia ter sido explorado de uma maneira tão melhor. E não foi. E eu ainda repito o que eu digo, que foi... Eu só queria que outra pessoa tivesse escrito esse livro, ou que tivesse sido escrito de outra maneira pela mesma autora, porque pra mim não bateu. A Carol falou uma coisa, o que o George Orwell não descrevi
Descredibilizando a autora. É. Mas a gente estava comentando que o George Orwell teria feito um trabalho bem legal também com essa história. Sim, ele teria construído um mundo muito mais legal. E também é uma preferência pessoal, mas eu gosto muito de saber o que eu falei antes, tipo, quem tá por trás disso, quem é o líder, quem encabeça essa coisa toda. Porque o fato de eles não darem um líder geral, tipo um presidente, um ditador, parece que as coisas estão sendo governadas e não vamos ver quem que tá governando essa polícia maluca. É que nem polícia da memória, que a gente não sabe quem é o governador da negócio. Mas é um negócio, né, gente? Ela tá narrando, ela não sabia de nada, Pois então é. a gente não sabe. Pois é. Enfim. É a forma como a autora decidiu escrever e ótimo, o livro ficou super famoso, ela fez certo, com certeza. Com né? Se a gente certeza. não gostou, pena. Você que lute. Eu que lute, né? E você? A amiga? minha nota vai ser 3,5. Boa nota. Eu gosto muito de distopia. Eu gosto de pensar sobre esses mundos diferentes, o que poderia acontecer com a nossa forma de governo, enfim. Tudo muito assustador, mas é muito válido também. A forma que o livro foi escrito não é minha preferida, nem de longe. É um livro maçante, sim, cansativo, e eu só gostei mais dele porque eu ouvi o audiobook. Se eu fosse ler, seria bem mais difícil. Eu gostei da história que ela criou em si, as divisões das Martas, das tias. Se você quer Eu também entender gostei isso, disso. por favor. Das Martas, das tias, como tudo funciona, é muito legal. Só deveria ser escrito mais diretamente, ou pelo menos com uma participação mais ativa da protagonista. Enfim, é isso aí. 3,5 é uma nota boa, é um livro ok. E é isso. Assim, o fato de 1 milhão de pessoas conseguirem fazer uma média de 4,2 significa muito. E se você não é muito do clube leituras descritivas, assiste a série. Deve ser tão boa quanto. Todo mundo fala muito A série bem. falam que é muito fiel ao livro. Então, gente, joga na série. Pois é, eu tô com muita vontade de assistir, só que eu sou péssima assistidora de série. Minha mãe falou que é traumático. Então não assistam. Mas tô brincando, assistam sim, mas cuidado. Pesquisem gatilho, tá? Porque Claro, com certeza vai ter. Inclusive eu preciso achar um site, mas eu vi no TikTok outro dia um site que você joga o nome do livro e aparece o nome do gatilho que tem lá. Tudo que tem. No próximo a gente tem Maravilhoso. isso. Eu tenho que achar. Pois é. Então é isso. Mais algum recado? É isso aí. Não. Só isso. Então nos sigam lá nas nossas redes sociais e é isso. Esperamos que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou a Mel. E esse foi mais um Caramelo. Tchau! Beijo, gente. Boa semana.